Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pim, estou aqui mais uma vez com muita honra, alegria, prazer, satisfação de poder compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus ao seu coração. Querido, se você chegou aqui nesse canal pela primeira vez, fique você sabendo que isso aqui é tudo muito simples, apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha diariamente, porque a gente crê que a Palavra de Deus é poderosa para transformar o coração do homem, da sua casa e da sua família, ok? Ao final eu dou mais recados. Se você acha que esse tipo de canal é relevante, por favor, já vai curtindo, comentando aí e segue o canal para não perder nenhum vídeo. Vamos direto ao conteúdo. Nós estamos aqui lendo o livro de 1 Samuel. Os capítulos hoje, a porção hoje é capítulos 8, 9 e 10. Vamos direto ao conteúdo, ok? O início da porção de hoje nós vamos começar falando sobre o profeta Samuel. Esse profeta que já estava idoso, julgando Israel já por muitos anos. E aqui o personagem central nesse início fala dos filhos de Samuel. Por quê? Porque o povo de Israel via que os seus filhos não seguiam os passos do seu pai Samuel. Porque eles eram pervertidos, eles eram corrompidos, eles cobravam suborno, eles eram imorais. E diante dessa situação, os anciãos de Israel se reuniram e tomaram uma decisão. Pediram para que o profeta Samuel, levantasse um rei sobre Israel, como em conformidade com as outras nações ao redor. Mas será que esse tipo de escolha agradou o coração do Senhor? Bom, enfim, esse pedido gerou uma tristeza profunda no coração de Samuel com esse pedido do povo, porque Samuel se sentiu rejeitado, se sentiu menosprezado. Todos aqueles anos julgando Israel, ele se sentiu ali colocado para escanteio. Porém, Deus fala ao coração de Samuel algo impressionante, dizendo: Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, mas foi a mim, para que eu não reinasse sobre eles. Então Deus permite que Samuel pudesse levantar um rei sobre Israel. Porém, ele pede para que Samuel traga uma advertência sobre o povo, sim, sobre as consequências de se levantar um rei sobre Israel. O rei, então, teria que tomar os melhores frutos, a terra, ia recrutar os filhos, tomar as mulheres, cobrar altos impostos, enfim. Essas seriam as consequências negativas de se levantar um rei sobre Israel. Porém, apesar de todas as advertências colocadas por Samuel diante do povo, o povo declarou mesmo assim que queria que fosse levantado um rei que liderasse Israel sobre as batalhas e tornasse Israel uma nação forte diante de outras nações. Então, Deus diz a Samuel: atenda ao pedido deles, e deles um rei. A partir desse momento, Israel caminharia para uma nova fase, uma transição do período de juízes para o período de reis. Na verdade, queridos, encerrando essa parte do conteúdo do capítulo 8, eu gostaria de dizer que essa porção nos ensina que muitas vezes nós decidimos seguir os nossos próprios caminhos, sem considerar a vontade do próprio Deus. Mas nem tudo aquilo que nós desejamos vai acabar se tornando melhor para nós. Precisamos aprender a confiar na liderança do Senhor. E no próximo capítulo nós iremos conhecer o homem escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Voltamos já! E o capítulo 9 começa relatando a história de um jovem chamado Saul, um homem alto, de boa aparência, que sai em busca das jumentas perdidas do seu pai. E o que parecia ser apenas uma simples missão se torna parte do grande plano do Deus de Israel. Depois de muito procurar, o servo de Saul sugere que busquem ajuda com um profeta da região, chamado Samuel. E mal sabiam eles que Deus já havia falado sobre esse encontro no dia anterior para o profeta Samuel. E quando os dois se encontram, Samuel recebe Saul com grande honra, garantindo-lhe que as jumentas já haviam sido encontradas e que Deus tinha algo muito maior para a sua vida. E ali Saul permanece diante da presença do profeta muito intrigado. Samuel convidou Saul para uma refeição especial e no dia seguinte ungiu-o como príncipe sobre Israel. Deus estava mostrando que, apesar do pedido precipitado do povo por um rei, ele continuava sempre no controle. Saul, um homem comum, agora fazia parte de um grande propósito divino. Queridos, esse capítulo nos ensina que Deus sempre irá dirigir nossas vidas. Muitas vezes ele utiliza eventos que parecem ser comuns no nosso dia a dia,
para acabar despertando um grande propósito em nós. O que parecia ser apenas uma busca, na verdade, se transformou em um chamado divino. Você está atento no seu dia a dia o que Deus está preparando para a sua vida? Então, fique ligado, porque teremos muito mais conteúdo no próximo capítulo. E na última porção de hoje, vimos que Samuel unge a Saul e logo em seguida anuncia que Deus o havia escolhido como rei sobre todo Israel. Olha que coisa doida. Samuel sai numa missão para cumprir uma missão para o pai e acaba descobrindo que seria um novo rei de Israel. E para confirmar essa unção, Samuel profetiza que Saul encontrará 3 sinais pelo caminho. Sim, homens que lhes falarão sobre as jumentas encontradas, pessoas que vão lhe dar pão e um grupo de profetas com quem ele se encontraria e acabaria, a partir desse encontro, profetizando também. E pasmem, queridos, tudo aquilo que Samuel disse aconteceu exatamente conforme a palavra do profeta. E quando chega o momento de Saul ser apresentado ao povo, ele se esconde. Sim, Saul ali demanda que ele não estava preparado no seu espírito para ser aclamado como rei. Mas Deus o revela onde Saul estava escondido e ao vê-lo, o povo declara: viva o rei! E mesmo assim, alguns deles acabaram não confirmando, tendo uma incerteza sobre o levantar de Saul como rei. E essa movimentação de alguns do povo traria um grande desafio futuro para o reinado de Saul. E aqui, queridos, é o encerramento do conteúdo da porção de hoje, porém, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de deixar uma reflexão ao seu coração. Observamos claramente o povo de Israel, mais uma vez, rejeitando ao Senhor, sendo que desta vez, ao invés de trocar o Senhor, Deus de Israel, por outros deuses, agora o povo clama a substituição de Deus para um homem, para que um homem fosse levantar-se e liderasse Israel como nação. Ou seja, é um povo pedindo que um homem aponte o destino de toda uma nação. Uma loucura total. Que triste foi essa escolha de Israel e que pode ser talvez semelhante ao que nós fazemos hoje. Como assim, pastor? Você tem colocado Deus no centro das decisões da sua vida? Você sempre consulta a Deus antes de tomar decisões importantes? Se a nossa resposta, se a sua resposta foi não, queridos, nós somos semelhantes ao povo de Israel. Pense um pouco nisso. Coloque o Senhor como conselheiro e mestre da sua vida para que você vá bem ao seu destino. E aí, gostaram do conteúdo do vídeo de hoje? Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque vocês viram até o final. Então, se você viu até o final, curte, comenta, compartilhe esse vídeo e principalmente segue esse canal que tem conteúdo diário de porções da Palavra de Deus, ok? Agora eu vou me despedindo, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês e certamente você sabe que amanhã teremos muito mais. Shalom!